Bom, a lata que eu vou trabalhar com vocês é essa, tá? Eu ganhei essa lata, ela é uma lata de milho grande, ó, de 2,5 kg. E eu vou fazer um cachepô aqui pra cozinha, tá? Quero imitar aquelas latas antigas, com rótulo vintage, a intenção é essa, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou medir de uma borda até outra, tá? Aqui, ó, tem 14,5 centímetros. Eu vou pegar e eu vou utilizar um pouco menos. Eu vou utilizar 13,5 centímetros. E vocês vão ver aonde que eu vou cortar aqui esses 13,5 centímetros. Eu já trabalhei papel em cima das latas com vocês, né? Utilizei o papel de propaganda, utilizei o papel craft. Aqui eu vou utilizar o EVA. É mais um material que às vezes vocês têm sobrando aí em casa e mesmo que não seja da cor certa, vocês podem com certeza aproveitar, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou riscar 13,5 por 13,5 e vou cortar o nosso EVA para trabalhar nesse quadrado que eu vou cortar aqui com vocês. Ó, ficou com uma bordinha em cima e uma bordinha embaixo, que é o que eu queria, tá? Eu não quero esse EVA colando nas bordas, tá? Ficou um rótulo quadrado aqui com um espaço bem interessante pra gente trabalhar. E eu já vou começar trabalhando o rótulo mesmo, tá? Vou pegar aqui a minha régua e eu vou riscar duas faixas, tá? Em cima e embaixo. Vou pegar aqui com 2,5 cm de largura e já vou riscar aqui pra eu ter o espaço bem definido que a gente vai trabalhar. Feito isso, vou começar a trabalhar a cor aqui do centro. Vou pintar com o meu rolinho e com o renda o fundo aqui do centro. Se sujar as pontas um pouco, não tem problema, porque a gente ainda vai fazer um fundo aqui. Agora que o fundo tá feito, eu vou começar a sombrear, tá? Aqui eu tô trabalhando normalmente como se eu fosse trabalhar com madeira, tá? Não difere em nada. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Vou pegar aqui o meu pincel chanfrado, vou pegar o Pompeia e eu vou sombrear os 4 lados aqui do nosso quadrado. Vou trabalhar aqui nesse rótulo esse stencil aqui de pimenta, tá? A marca e a referência tá na descrição do vídeo e tem esse stencil para vender na loja virtual, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou encaixar a nossa pimenta aqui no rótulo, coloquei ela levemente abaulada para cima. Vou prender ela aqui no nosso EVA, né, no nosso rótulo, e eu vou começar fazendo uma marcação do desenho com o Pompeia mesmo, tá? Feito isso, vou pegar um marrom, vou pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 14, e eu vou vir aqui embaixo da nossa pimenta fazendo uma sombra seca, tá? Essa sombra seca, ela vai ajudar a dar um pouco mais de volume aqui no nosso rótulo. A gente vai ter a impressão de que a pimenta tá em cima do nosso rótulo, porque essa sombra seca vai funcionar literalmente como uma sombra da nossa pimenta aqui no rótulo.
Feito isso, vou pegar agora, vou encaixar aqui o nosso stencil de volta no lugar, o sinal da escola mais uma vez com o timing perfeito enquanto eu tô gravando. E eu vou preencher o fundo da nossa pimenta com o cardinal, que eu quero uma pimenta bem vermelha, bem ardida. Vou começar agora pegando o vermelhão, o meu pincel pituá, e eu vou fazer um esfumado aqui em todo o contorno da nossa pimenta. Não se preocupem que aqui no meu caso, o marrom que eu utilizei ficou aparecendo por baixo, não tem problema nenhum. Até porque aqui na parte de baixo da pimenta vai ter um sombreado mais escuro depois para dar a ideia de sobreposição, então fiquem tranquilas, tá? Feito isso, vou pegar um pouquinho do preto, peguei outro pincel pituá aqui e eu vou fazer um esfumado aqui na base do cabinho e aqui na parte de baixo da nossa pimenta. Vocês vão perceber que a hora que vocês estão trabalhando esse esfumado com pincel pituá, que demora um pouquinho para esse esfumado aparecer no EVA, tá? É só continuar fazendo com um pouquinho mais de paciência, tá? O EVA, ele tem uma textura, mas é bem menor do que a textura do MDF, tá? Então demora um pouquinho mais para esse esfumado sair. E a gente sabe que se não tiver essa textura mínima, a nossa técnica não vai sair, tá? Então, façam com paciência, tá? À medida que vocês forem fazendo, vocês vão vendo que vai demorar para sair. Não peguem mais tinta para depois fazer para ficar mais forte, porque pode acabar manchando a pimenta de vocês, tá? É só continuar fazendo um pouquinho mais de tempo que o esfumado vai sair, vai ficar legal, tá? Vou deixar nossa pimenta quieta um pouquinho, vou pegar o verde country e eu vou preencher o cabinho da pimenta e a base dela que tá aqui embaixo. Continuando aqui na base do cabinho, eu vou pegar o verde perla e eu vou fazer um esfumado em todo o contorno aqui. Tirei o excesso de tinta do meu pincel pituá, peguei um pouquinho de preto e eu vou vir só aqui na base do cabinho, ó. E vou fazer um esfumado com o preto aqui, para dar a impressão de que esse cabinho aqui tá saindo realmente dessa base, tá? Só tem que tomar cuidado que como essa base não é muito grande, e a gente tá trabalhando com preto, né, muito escuro, tem que tomar cuidado para não se empolgar e acabar deixando essa base toda preta. Mas, ó, opa, fica com um efeito super bonito. Agora eu vou começar a fazer as luzes da nossa pimenta. Vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 10, mas eu vou precisar pegar um menor para trabalhar aqui no cabinho e na base da pimenta, tá? Eu vou utilizar o 10 na pimenta mesmo. Vou pegar o branco e eu vou fazer um pouco de luz seca na nossa pimenta. É importante que a gente faça essa luz seca seguindo o formatinho da pimenta, tá? Nada de fazer a luz seca redonda ou fazer ela cruzada, tá? A gente tem que ir seguindo o formatinho dela, porque essa luz, ela também vai dar volume à nossa pimenta. Então, é importante que a gente faça no sentido certo.
Nossa, a pimenta já tá super fofa, né? E percebam, eu só trabalhei com o chanfrado aqui no contorno do nosso rótulo. A pimenta, eu trabalhei com só 2 pincéis, o pituá e o chato de cabo amarelo. Porque eu sei que tem muita gente chegando aqui no canal que é iniciante, tá? Então eu tô tentando facilitar, porém sem perder a essência do detalhe, né? Eu gosto muito de detalhar os trabalhos, seja de reciclagem ou de madeira, tá? Então eu não posso perder essa minha essência. Mas como eu sei que tem muita gente que tá chegando que quer aprender, mas é iniciante, eu tô tentando colocar o chanfrado o menos possível, tá? Para poder atender os iniciantes também. Mas se você faz o sombreado, se para você tá de boa, nada impede de você pegar e sombrear a sua pimenta, tá? Essa daqui é uma alternativa de trabalho que eu tô dando para vocês, mas vocês podem trabalhar com o sombreado normal. O pituá pode ser substituído pelo pincel chanfrado aqui tranquilamente, tá? Fica a dica aí para vocês. Vou pegar agora o Mirna e eu vou pintar o fundo das 2 faixas aqui da ponta, tá? Eu não vou colocar fita crepe aqui, por quê? O EVA, ele é um material mole, e se eu colocar fita crepe aqui, eu vou... Para isolar bem, eu vou acabar passando a espátula para que essa fita crepe cole bem no nosso EVA. Porém, pode ser que isso danifique o nosso EVA, e eu não quero isso, né? O EVA é um pouco mais delicado. Então, eu vou pintar sem a fita crepe, tá? E se ficar um pouquinho torto, não tem problema, tá? Porque eu vou colocar um stencil de listra aqui na emenda depois para dar um detalhe a mais. Então, caso fique um pouco torta a sua emenda, fique tranquilo, porque o stencil vai disfarçar isso, tá bom? Feito isso, agora eu vou pegar o verde perla e eu vou fazer um sombreado com o pincel chanfrado só aqui nessa linha aqui que liga com a nossa faixa central, tá? Não precisa ser todos os lados, é só aqui mesmo. Se possível, tentem fazer um sombreado mais largo, porque como eu disse, depois vai ter aquela listra aqui na emenda, tá? Então ela vai pegar um pouquinho do sombreado. Então quem conseguir fazer esse sombreado mais largo vai ajudar bastante. Eu fui tirar um pelo de cachorro que tava colado aqui e eu acabei apertando demais a unha e arrancou a tinta, tá? Tomem cuidado com isso. Mas não tem problema aqui, porque como eu vou envelhecer o nosso rótulo, não vai alterar em nada aqui o nosso projeto, tá? Só tomem cuidado aí caso ocorra isso com vocês também. Agora, para dar aquela envelhecida básica, eu vou pegar aqui o pincel chato de cabo amarelo, podia até ser maior aqui. Ó, vou pegar um 14, melhor. Pegar aqui o pincel chato de cabo amarelo tamanho 14, eu vou continuar com o verde perla e eu vou fazer uma pátina seca nas nossas faixas aqui para dar uma envelhecida nelas. Bom, essa pimenta nossa, ela é uma pimenta mais gordinha, tá? Ela é aquela pimenta ralapenho. Então, eu vou escrever pimenta ralapenho aqui no nosso rótulo, tá? Eu ia utilizar o stencil de alfabeto que eu normalmente uso, né? Que é esse daqui. Mas as letras deles elas vão encostar, tá muito perto aqui da emenda, então não vai rolar. Então eu vou usar essa aqui, que é um microalfabeto, tá? E é interessante que o formatinho das letras, apesar de não ser um formato usual, vamos dizer assim, é uma coisa um pouco mais despojada, eu acho que vai combinar pelo fato do nosso rótulo ser de pimenta, tá? Então eu acho que vai ficar legal. Vou começar fazendo uma marcação da escrita aqui no nosso rótulo com o preto, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou trabalhar o efeito 3D nas nossas letras. Então eu vou deixar esse preto como sombreado das nossas letras, na verdade.
Agora eu vou pegar, vou encaixar, por exemplo, o P aqui, o stencil no P. Eu vou andar um pouquinho pra frente, tá? Pra fazer o efeito 3D que eu comentei com vocês. E daí eu vou preencher a nossa letra com o areia. Aqui na palavra jalapeño, o N tem um tio aqui em cima, tá? Porque jalapeño é em espanhol. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o tio aqui, só que eu vou fazer com o pincel liner, porque não tem aqui no meu stencil esse acento, tá? Então, eu vou fazer ele com o preto, vou secar e vou fazer um pouquinho mais pra cima ele com areia. Ainda com o pincel liner, eu vou pegar aqui o preto e eu vou escrever aqui do ladinho da nossa pimenta a palavra hot, quente, né? Pra fazer uma graça, ó. Acho que é uma pimenta bem ardida. Quem tiver dificuldade pode usar uma caneta também preta, tá? Não tem problema não. É só aqui pra fazer um detalhe. Vou pegar o meu stencil aqui de listra para fazer a listra aqui na emenda das cores, como eu comentei com vocês, tá? Essa listra aqui é a estamparia grid, ela é um pouco mais fina do que o stencil de listras que eu normalmente uso, tá? Mas vocês podem usar aqui qualquer um dos dois modelos. Eu vou preencher ambas as listras com o cubatão. Agora eu vou pegar e vou dar uma envelhecida aqui no centro do nosso rótulo, utilizando o marrom e o pincel chato de cabo amarelo. Esse aqui é o tamanho 24. Vou continuar aqui com o meu pincel chato de cabo amarelo, mas agora eu vou trabalhar com o preto, tá? Eu vou pegar e eu vou envelhecer todo o contorno aqui do nosso rótulo. Quanto mais preto eu utilizar, né, quanto mais pátina eu fizer, mais envelhecido o nosso rótulo vai ficar. Eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui no fundo do nosso rótulo. Eu vou pegar esse stencil aqui que é de azeitonas, mas na verdade eu vou aproveitar os galhos aqui dela, tá? Eu vou pegar o marrom mesmo e eu vou fazer bem falhadinho mesmo, tá? Nada muito pesado, é só sujar mesmo. Vou jogar um pouco desses galhos aqui no fundo do nosso rótulo.
Eu vou fazer aqui porque eu tô sentindo falta, mas não é obrigatório, tá? Eu vou continuar com o marrom, vou pegar meu pincel chanfrado e eu vou fazer um sombreado embaixo da pimenta, em cima desse espaço aqui que eu fiz a sombra seca, que eu tô sentindo falta de ter um pouquinho mais de destaque nessa sombra da nossa pimenta no rótulo. Então pronto, achei que estava faltando, eu queria um pouquinho mais escuro, já deu certo. Lembrando que não é obrigatório, tá? Quem quiser só reforçar aqui a sombra seca antes de começar a trabalhar a pimenta. É que eu senti falta, eu achei melhor fazer, tá? Agora eu vou pegar aqui o meu pincel liner e já que é um rótulo de pimenta, eu vou fazer uma escrita aqui, vamos ver, desde quando a nossa pimenta está sendo produzida. Vou pôr o ano do meu nascimento, vou pôr desde 1986 aqui, pra reforçar aqui a ideia de rótulo. Ainda com o preto, vou pegar aqui o meu pinta-bolinhas, vou pegar essa bolinha maior, ela é equivalente ao tamanho 4. E eu vou bater aqui nos 4 cantinhos do nosso rótulo, só para fazer um charme. Aí, vou deixar o nosso rótulo secando e vou começar a trabalhar finalmente a lata. Vou começar a trabalhar aqui nossa lata. O que que eu fiz nela? Eu passei primer dentro e fora, tá? Passei primer em tudo, preferi para o acabamento ficar certinho. E eu pintei o fundo da lata toda com o cinza, tá? Vou começar aqui trabalhando com uma esponja marinha umedecida. Eu vou pegar o branco e eu vou fazer um esponjado em toda a nossa lata. Feito isso, eu vou continuar com a esponja marinha e eu vou fazer um esponjado com tinta metálica prata, tá? E quem viu que eu escrevi tinta prata aqui na minha mão é porque, olha só, a minha tinta importada, essa daqui, ela veio com defeito. Ela é praticamente uma água suja que lembra um prata. Ela tá super aguada. Mas eu vou usar ela mesmo assim porque é a que eu tenho aqui, tá? Então eu vou fazer o esponjado com essa tinta metálica em toda a nossa lata, do mesmo jeitinho aqui que eu fiz com o branco. Continuando com a esponja marinha, eu vou pegar agora o ônix. O ônix é um cinza bem escuro. Eu não vou fazer nesse esponjado na lata inteira, tá? Eu vou focar esse esponjado em alguns pontos específicos dessa lata para dar a impressão que ela é um alumínio mais velho, tá? Feito isso, nossa lata tá bem seca. Eu vou continuar com o ônix aqui, só que o que que eu vou fazer? Vocês têm duas opções aqui. Eu vou escurecer as duas extremidades da nossa lata. Vocês podem fazer isso sombreando, tá? Ou vocês podem fazer isso fazendo uma sombra seca. Como eu sombreio bastante, eu prefiro sombreado, mas como eu comentei com vocês, tem bastante gente que tá chegando agora que é iniciante, tem um pouco de receio, eu vou fazer a sombra seca pra vocês, tá? Então eu vou fazer a sombra seca de ônix nas duas extremidades, dando a volta em toda a nossa lata.
Fiz aqui a sombra seca com ônix a volta inteira da lata. Eu prefiro o resultado do pincel chanfrado, tá? Porém, eu tenho que mostrar pra vocês que é possível ter um resultado legal pro efeito que a gente tá querendo de outra forma também, tá? Eu gosto do pincel chanfrado porque o acabamento fica mais delicado. Porém, aqui em questão é uma lata rústica, uma lata mais velha. Então não tem problema nenhum eu adaptar pra vocês uma pátina seca, uma sombra seca aqui. Porque o resultado no fim vai ser de uma lata envelhecida do jeitinho que eu tô pensando, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou continuar com o mesmo pincel chato, vou pegar um pouquinho do preto e eu vou fazer uma pátina seca em alguns pontos aqui na volta da nossa lata para deixar ela, como eu disse para vocês, um pouco mais rústica. Vou pegar aqui o nosso rótulo e eu vou encaixar ele aqui na nossa lata e eu vou riscar por fora dele para eu poder escurecer por fora dele aqui na lata antes de colar. Então, vou continuar aqui com o preto e o meu pincel de cabo amarelo e eu vou fazer uma pátina seca por fora aqui do risco do nosso rótulo. Feito isso, agora eu vou pegar o cardinal e eu vou pintar as bordas aqui da nossa lata e inclusive essa parte aqui de baixo dela. Uma dica que eu dou pra vocês é, no meu caso, que eu trabalho com verniz spray, o que vocês têm que prestar atenção? O verniz spray não é a base de água, então a minha lata eu posso invernizar tranquilamente, a tag de papelão também. Agora, o nosso rótulo de EVA não pode passar verniz que não seja a base de água, tá? Então aqui no caso eu invernizei com o spray separado e aqui eu vou ter que invernizar separado com o verniz à base de água, porque se o verniz não for a base de água aqui, ele vai corroer o nosso rótulo de EVA e a gente vai perder aqui a nossa pintura, tá bom? Então, ou invernizem tudo com o verniz à base de água, ou invernizem só o rótulo com o verniz à base de água separado. Agora eu vou pegar e eu vou colar o rótulo aqui na nossa lata. Eu vou colar com Super Bonder, tá? Porque como aqui é redondo, a cola branca vai demorar para secar e ela vai ficar levantando as pontas. Então eu vou colar com Super Bonder, mas quem tiver aquela cola à base de silicone, né? Também pode colar aqui sem problema nenhum. Vou fazer uma tag para nossa lata, lógico, tá? Mas eu vou fazer uma tag num formatinho diferente hoje. Peguei aqui, ó, o meu papelão, tá? Vou prender ele aqui para ele não ficar voando. E eu vou fazer uma tag redonda. Então, eu vou trabalhar com esse stencil de bolas aqui, que também é da Opa. Como a nossa lata é grande, eu vou pegar essa bola aqui, que é de média para grande, tá? É o segundo tamanho maior do nosso stencil. Vou bater o stencil aqui no papelão, como se fosse uma madeira normal, tá? Vou preencher o fundo com o renda. Peguei uma cor bem parecida com o fundo do meu papelão, né? Quem quiser aproveitar a cor do fundo do papelão não tem problema nenhum. Eu não gosto, tá? Por isso que mesmo a cor sendo parecida, eu passei a tinta, tá? Porque eu gosto de colocar um fundo antes. Vou pegar agora o Pompeia, vou continuar com o meu pincel Pituá e eu vou fazer um esfumado aqui no contorno da nossa tag.
Vou aproveitar agora a escrita desse stencil de abóbora, tá? Eu vou aproveitar aqui a palavra organic, tá? Então, eu vou prender ele aqui no centro e eu vou preencher a escrita com o marrom, tá? Não vou escrever com preto, não, vou escrever com o marrom. Vou aproveitar aqui o preto e o meu pincel Pituá e eu vou escurecer só a parte de baixo da nossa palavra, para não deixar ela só de uma cor, né? Já dá uma tonalidade mais diferenciada aqui, ó, organic. Ainda com o preto, vou pegar aqui o meu pincel liner e eu vou fazer uma costurinha em volta da nossa tag. E para não deixar a nossa tag muito nova, né? Eu vou pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo, vou pegar o marrom e eu vou fazer pátina seca em alguns cantos dela para dar um aspecto mais rústico. Bom, feito isso, colei aqui o nosso rótulo com o Super Bonder, né? Eu furei a lata aqui, deu um trabalho danado para furar essa lata, tanto que, ó, acabou dando uma machucada nela. Eu tentei furar com prego, tentei furar com a furadeira, por isso que andou aqui. Aí depois, no fim, eu insisti no prego e foi, porque essa lata ela é mais grossa do que eu tô acostumada a trabalhar, mas tudo bem, que daí eu já pendurei a tag aqui com o rami e a tag vai dar uma disfarçada aqui no meu ralado. Então tomem cuidado na hora de furar a lata de vocês, tá bom? E a nossa lata tá pronta. Dá para usar como um cachepô na cozinha para colocar um vaso de pimenta, dá para colocar um tomateiro, algum temperinho aqui dentro para decorar a nossa cozinha e ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, fica útil, vai, porque a gente pode molhar aqui a nossa planta dentro sem problemas, tá? E quem quiser, eu não curto muito, mas quem quiser pode furar a parte de baixo. Eu prefiro molhar a planta separado e depois jogar água fora, tá? Do que fazer o furo aqui, molhar, porque daí eu sei que eu posso molhar a planta, o tempero na minha cozinha sem ter problema de molhar onde eu estiver, tá? Mas daí é a gosto de cada um, tá bom? Dá pra gente aproveitar aqui, eu fiz a pimenta, mas vocês podem fazer com um stencil de tomate, vocês podem fazer com algum stencil de folhagem para remeter ao tempero, né? Vocês podem, inclusive, aproveitar essa ideia em latas menores e fazer várias, numa composição, numa janela, num cantinho que vocês tenham aí, para decorar e para dar uma carinha diferente na cozinha de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau!